Amigas e amigos, retomando o tema do vídeo passado que eu comentei aqui, que agora que a Operação Lava Jato saiu lá, estava submersa e tal, né, e veio a público, né, ela foi trazida à superfície, né, ela se transformou num esgoto a céu aberto. Tudo que a gente sabia estava escondido, né, estava lá nas profundezas acobertadas, né, pela mídia, por essa campanha midiática feroz, pelo processo golpista que se formou e tal, com a marcha dos cachorros loucos, nessas questões todas. E agora, com as revelações aí do site The Intercept Brasil, e agora com o auxílio do jornal Folha de São Paulo e da revista Veja, do Reinaldo Azevedo, né, o blogueiro aí do UOL e também lá colunista da Band News, né, tudo isso vai revelando tão somente essas coisas que, né, conforme eu tenho falado aqui, né, coisas que a gente sabe que existe, agora estava lá, submerso, né, tirando aí os esgotinhos nauseabundos, sobretudo antagonista. Tem também Josias de Souza, Augusto Nunes, José Neumann e Pinto, que é esgotinho nauseabundo que desemboca, que desaguam, esses esgotinhos desaguam na boca dos cachorros loucos. É isso que a gente vê por aí. Os rosnados, os latidos. Não tem raciocínio nenhum, não tem inteligência nenhuma na argumentação dessa gente. É impossível estabelecer uma mediação, uma interlocução. É exatamente isso aí. Esgoto nauseabundo. Produzido onde? Onde é a usina de produção desse esgoto nauseabundo, né, fétido, que agora está aí escorrendo a céu aberto com as revelações todas? Lá na Operação Lava Jato, claro. Né? Porque tem essas coisas que vêm aí a público, os conluios, as conversas, a parte da corrupção mais desbragada, mais aberta, né? De que vendem palestras, vendem livros, né? Fazem negociatas aí da indústria da delação premiada, vendem aulas, etc. Todas essas questões todas aí, né? Tem essa parte. Agora também tem a questão, né, política, que é aí que entra o ponto de interrogação maior, né? Por que essas pessoas fazem isso? Qual é o objetivo? Qual é o sentido de tudo isso? E por que eles não entram no mérito da coisa, não analisam o mérito? Quem se arrisca a analisar o mérito é o antagonista, com interpretações que a gente, né, pode dar risadas. São tão ridículos. Não tem um pingo de cognição, de correspondência com os fatos. É verborragia, adjetivos, etc, etc. Não tem substância, não tem consistência. E o Sérgio Moro, né, junto com os outros, que é aquela história hacker criminoso, que as mensagens foram roubadas, que eu não reconheço, tal. Eles criam esses mantras e ficam repetindo esses mantras, que é exatamente o comportamento de um fascista, né? De um direitista empedernido, extremista. Ele não vai admitir, jamais. É claro. Não vai, realmente eu falei isso, realmente eu fiz isso, realmente. Não é que é a prática da direita, eu falo sempre aqui. Ela não vai dizer, nós queremos aqui acabar com a sua aposentadoria, queremos acabar com seus direitos trabalhistas, queremos jogar você, né, no universo aí do desemprego em massa. Então, nós vamos fazer tudo isso aí. Vota em mim que nós vamos fazer isso. Lógico que eles não vão falar, é uma questão de obviedade. Aí que entra a manipulação política e ideológica, os aparelhos ideológicos, a mídia, sobretudo, essas seitas fundamentalistas que nascem em profusão e vão ganhando cada vez mais espaços, porque justamente eles têm grandes espaços na mídia, né, com as suas pregações, né, pode-se dizer terrorismo bíblico. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você vai para o céu. E cria esse ambiente, cria-se, né, consequentemente, uma indústria de pregação bíblica que serve, né, a propósitos de, né, negócios, se transforma em negócio mesmo, e também em manipulação política e ideológica. Portanto, quando a gente olha para a Operação Lava Jato, a gente tem que entender isso tudo nessa dimensão. É o que eu chamo aqui de espectro da Operação Lava Jato. A turma lá do TRF4 acobertando o Sérgio Moro, né, impondo o ritmo da Operação Lava Jato lá junto com Deltan Dallagnol e os boquirrotos todos lá. Boquirrotos, né? Boquirrotos é isso, né? O boquirroto, ele fala pelos cotovelos, sem nenhum compromisso, sem nenhuma correspondência com a realidade. É só ver. O Deltan Dallagnol, por exemplo, eu falo muito dele aqui, né? Tem os outros lá também, mas o Deltan é o jeito que ele se comporta nas mensagens reveladas
né, com frases feitas, né, de autoajuda, né, vamos ganhar dinheiro com isso aí, né? É a mesma lógica dos picaretas das seitas fundamentalistas, né, que não tem nada a ver com a religião de verdade. A gente tem que tirar o chapéu para quem professa uma religião, uma fé e tudo mais. Tem que tratar com respeito, né? Essas pessoas estão imbuídas de boas intenções. Isso aí não. Isso aí não tem boa intenção nenhuma. Isso aí é aquelas boas intenções, né, que infestam o inferno, né? Agora, nós precisamos analisar tudo isso e ver, né, como que a gente vai abrindo caminho nesse processo de obscurantismo, né, de escuridão que vem aí, que advém do processo golpista, né, para ir esclarecendo o povo, dizendo verdades. É lógico que isso não é fácil, o grande desafio é esse. É criar um processo que vai abrindo caminho nisso e jogando luz, mostrando para o povo. Isso aqui, ó, reforma da Previdência, roubo. Reforma trabalhista, roubo. Emenda Constitucional 95, roubo. Privataria, privatizações selvagens, roubo. E etc, etc, etc. Estão roubando o povo. Para quê? Com qual objetivo, qual finalidade? É só observar. Pega de novo a história do orçamento. É tudo isso que vocês estão perdendo, dizer para o povo isso. Tudo isso que vocês estão perdendo vai entrar lá no orçamento, lá, ó, numa usina, né, que gira um cassino, né, com recursos públicos, um cassino gerenciado pelo Banco Central. Né? A história do Caixa Preta, por exemplo, que o Bolsonaro vive dizendo aí que tem um Caixa Preta que o BNDES financiou nos governos Lula e Dilma. O BNDES financiou os governos comunistas, né, governos comunistas na África, na Venezuela, né, em Cuba, não sei mais o quê, e tal, que ele quer é o Caixa Preta. Ele não quer Caixa Preta, ele quer algumas coisas lá que ele vai sair, vai justificar os discursos dele de cachorro louco. Né, isso cai nos esgotinhos nauseabundos que vai direto na boca dos cachorros loucos. É isso. Né, os esgotinhos nauseabundos saem lá da Lava Jato, sai lá do bolsonarismo e cai na boca dos cachorros loucos. E tem o esgotão, que é o Grupo Globo, né, também, né, que vai direto na boca dos cachorros loucos. É isso que ele quer. Agora, na verdade, o verdadeiro Caixa Preta é o do Banco Central. O Itamar Franco, né, quem cunhou esse termo Caixa Preta foi o Itamar Franco quando ele era presidente, que ele disse que ele telefonou no Banco Central querendo saber qual era a quantia de reservas internacionais que teria no Banco Central. O Banco Central falou, não, isso é sigilo. Nem o presidente da República consegue, né, abrir esse Caixa Preta. Aí ele cunhou o termo Caixa Preta. Aí aconteceu tudo o que aconteceu e tal, ele foi ser embaixador em Roma, na Itália, isso já em 2004, lá ele voltou ao assunto e disse, o Banco Central continua um Caixa Preta, que era a história do Palocci, o traidor Palocci, que aliás já andou abrindo a boca aí mais uma vez, né, para abastecer os esgotinhos nauseabundos que vai cair na boca dos cachorros loucos. Essa história aí que ele falou no jornal O Globo, né, que os bancos financiavam, o PT, que o Guido Mantega abria, né, as taxas de juros e tudo mais, como se o Guido Mantega, né, tivesse esse poder, porque as taxas de juros elas são definidas por um conselho, né, que é o Copom do Banco Central, são várias pessoas ali reunidas, tem uma política do Banco Central, não tem como o presidente ou qualquer outra autoridade do governo fazer o que o Palocci está fazendo. Ele está dizendo, na verdade, coisas que a Lava Jato quer que ele diga. Quer, inclusive, né, entrar aí nessa seara aí dos bancos e tal, né, que é exatamente onde que eles querem meter a mão. A história do COAF. Eles querem a esbórnia, a farra. Sabe, aqui no banco tal nós achamos isso, no outro banco achamos aquilo outro, no outro banco nós achamos aquilo outro. Agora vai investigar a lavagem de dinheiro, evasão de divisas, caixa 2, etc. Por que eles não vão fazer isso? Não precisa nem COAF para fazer isso. Não precisa de COAF nenhum. Né? Agora fica essa grita, o Grupo Globo, né, desesperado com essa história do COAF, porque isso tira da Lava Jato um instrumento poderoso de manipulação, de politicagem. Né? Vejam, portanto, que é isso aí, né? Um conluio, né? E aí entra uma questão fundamental, que eles têm uma espécie de quartel-general. Isso é um ponto fundamental. E eles precisam atacar os outros quartéis, né, de outros processos e tal, inclusive de partidos de direita. Tem um sujeito aqui que escreveu um artigo no jornal Estado de São Paulo, ele vive na mídia, né, sobretudo no Estadão, escrevendo. O nome dele é Roberto Livianu, ele é doutor em Direito pela USP, promotor de Justiça em São Paulo, e idealizador e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção.
Aqui é a comprovação de uma questão que eu tenho falado aqui, né? Quer dizer, eles não vão dizer, né, na verdade, o que eles pretendem. Eles vão dizer, ó, eu quero acabar com a sua aposentadoria, quero acabar com seus direitos trabalhistas, quero mandar você para o mundão aí do desemprego em massa. Vote em mim. Quem votaria nessa gente? Ninguém. Então a direita não tem nenhuma condições, num processo democrático, de mover um processo político, né, um programa, né, político e tal, porque o programa deles é isso aí, seria aplicar o século XIX no século XXI, que é o que eles estão fazendo, bolsonarismo e lavajatismo. Aí com reforma trabalhista, PEC 55, PEC 95, né, agora com a reforma da Previdência. Né? Tudo isso é para meter a mão no dinheiro do povo, claro, para roubar o povo. Né? Aí ele é muito citado lá nos book-roads da Operação Lava Jato, sobretudo esse Roberto Livianu, né, sobretudo pelo frasista de porta de banheiro de rodoviária, o Carlos Fernando dos Santos Lima. Né? Ele é muito citado lá. E aí no artigo, lá pelas tantas, ele fala, o título do artigo dele é perseguição partidária, falando dessas questões aí dos que votaram, do PDT, do PSB, que votaram a favor da direita, da roubalheira da Previdência, né, que agora estão passando por processos disciplinares internos. O Globo também comentou isso, né, em editorial aí e tal, nos seus colunistas. Essa velha história, comentei aqui até o editorial do Globo. Se você não está de acordo com a ideologia do partido, com os propósitos do partido, você não entra no partido, vai procurar outro partido. Agora, por que eles entram? Para, né, tentar tirar uma casquinha aí da credibilidade que esses partidos têm. Essa que é a questão toda. Conveniências, muitas vezes locais e etc, etc. Né? E aí, a partir disso, eles dizem, não, estão cerceando a liberdade das pessoas votarem de acordo com as suas consciências e tal. Ué, vote e arte com as consequências, é normal. É a mesma coisa de alguém entrar na torcida jovem do meu Santos Futebol Clube e querer torcer pro Corinthians lá. Ou pro Palmeiras, ou pro São Paulo, pro Flamengo, sei lá o quê. Vai torcer para lá, não vai torcer aqui na minha torcida santista, né? Um exemplo aqui que eu estou dando. Mas lá pelas tantas ele entra no X da questão, né? Que ele diz aqui que incontornável e urgente a reforma política partidária. A exigência da observância de programas de integridade nos partidos e a subida do degrau civilizatório das candidaturas independentes, permitidas em mais de 90% dos países do mundo, já que aderimos ao Pacto de São José em 1992, que garante o exercício pleno de direitos políticos, mesmo sem filiação partidária. Mas não fazemos valer essa regra, que é invocada no Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, né, no caso Mesomo, do Rio de Janeiro e tal, que é sei que ele cita aqui esse caso, né, que envolve, deixa eu ver se eu acho aqui qual é o motivo que ele está citando, que eu peguei um pedaço aqui do artigo que não dá para ler o artigo todo. Bom, enfim, não vem ao caso. Né, a questão, aí ele conclui dizendo o seguinte: permitir candidaturas autônomas significa, na prática, retirar os partidos da zona de conforto e que se encontram em razão do monopólio de concessão de legendas. Eles precisam evoluir e se reinventar, sem temer a competição por votos com os candidatos independentes. Precisam levar os filiados a querer viver de verdade a militância. Viva a oxigenação democrática. O que eles querem o seguinte: tira os partidos. Eu sou candidato da Lava Jato. Quanta gente não foi candidata aí nos partidos, né, se apresentando? Eu sou candidato da Lava Jato. Eu sou o candidato de um grupo poderoso, de um fundo de bancos, de banqueiros. Eu sou o candidato, né, de uma ONG aí que cuida do meio ambiente e não sei mais o que, vai por aí afora. Na verdade, o que eles estão pregando aqui é exatamente lavajatismo. Tira os partidos e entram, né, os agrupamentos corrompidos, movidos pelo poder econômico. Olha aí, é a lógica do COAF, é a lógica do Grupo Globo, a lógica do antagonista, né? Quer dizer, só troca o nome. Na verdade, continua sendo partido, é impossível, né, sem o quartel-general, é impossível qualquer processo político sem o quartel-general, sem uma força organizadora. Por isso que tem as organizações aí, todas, tanto da direita quanto da esquerda, organização sindical, organização partidária, organização dos movimentos sociais, as organizações empresariais, etc, etc. Os partidos interpretam essas questões, e os partidos são canais de manifestação do povo. O povo pode, né, olhar para um partido desse aí e falar: eu me identifico com esse partido, não com aquele ali.
a liberdade partidária, né, sem a manipulação, sem o cabresto ideológico dos aparelhos ideológicos, deveria funcionar assim numa sociedade democrática. Agora isso levaria a quê? Como levou a eleição do Lula, a reeleição do Lula, a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma. Esse que é o problema. Não são os partidos, é a ideologia. Eles querem tirar a ideologia e entra aí a turma da grana, a democracia do dinheiro, a democracia entre aspas, né? E aí eles vão criando, evidentemente, todas essas distorções, essas manobras, né? Que é a velha história dos partidos de direita, que eu sempre falo aqui. Eles sempre põem trabalhista, social, põem nacional, né? Desde do Hitler. O Hitler tinha partido, o Mussolini tinha partido. E eles têm um partido também, o partido da Lava Jato. Eles querem tirar os partidos para ficar o partido deles, claro, com outro nome, com outra configuração, como fizeram os nazistas. Como fizeram os golpistas de 64 com a Arena, Aliança Renovadora Nacional, como fizeram com a UDN. A UDN foi criada para isso. A UDN, né, o Nelson Werneck Sodré dizia que era um agrupamento que tinha ali dentro as facções, né? Tinha a UDN fardada, a turma da Escola Superior de Guerra, que é o núcleo dos militares golpistas, né, que foi criada pelos Estados Unidos aqui no Brasil, em 1949, comentei muito isso aqui também já. Tinha o núcleo político, a gritaria de Lacerda e etc., né, a turma que fazia lá, né, aquelas confusões todas, né, atacando sobretudo Getúlio Vargas, e tinha, que ele dizia, a UDN gráfica, que era a mídia. Né, os jornais tinham um grande peso naquela época, né, mas tinha também no rádio. O Carlos Lacerda vivia no rádio bravejando, né, e xingando o Getúlio, xingando o Juscelino, xingando o João Goulart e tal, né. Isso aí é uma composição dentro de uma União Democrática Nacional, chamava. Não tinha partido, como ele diz aqui, esse Levianu aí, né, fala que muitos partidos tiraram até o nome partido, né. É uma prática típica, né, deles. Né? Eles não tem lá partido da Lava Jato, só tem Lava Jato, ou Operação Lava Jato, mas é partido da Operação Lava Jato. Né? E vão mentindo, vão invertendo as coisas, né? E vão dizendo que eles são os santos. Esse que é um detalhe fundamental, que é preciso a gente abrir caminho no meio desses cachorros loucos para lançar luz nesse clima obscurantista. Lógico que não é fácil, porque todo lado que a gente vai tem cachorro louco latindo. Agora, precisa enfrentar isso aí. Né? Chega, sai pra lá, dá licença aí que eu preciso passar aqui com a minha lanterna, né, com a minha luz para mostrar pro povo. E nós temos que criar forças para isolar esses cachorros loucos, deixa ele latindo lá num beco sem saída. Sabe? Esse que é o grande desafio que nós precisamos enfrentar. Enfrentar situações. Esse Carlos Fernando Santos Lima, o frasista de porta de rodoviária, de banheiro de rodoviária, né, ele tá ligado, né? Ele saiu da Lava Jato, mas ele fica ligado lá com a turma toda. Ele é uma espécie de inspirador, vamos dizer assim, com as suas frases de porta de banheiro de rodoviária, que ele escreveu lá no seu Facebook, que diz que para punir Deltan Dallagnol querem usar mensagens ilegalmente obtidas e completamente manipuladas. Já para investigar corruptos, traficantes, assaltantes e sequestradores, Toffoli proíbe o uso de informações legais. É a consagração definitiva da inversão de valores que vige hoje. Querem prender o juiz e soltar o criminoso. E ainda vão dar um tapinha nas costas e sugerir uma indenização dos contribuintes para os coitadinhos que foram condenados pela Lava Jato. É um linguajar aqui dos fascínoras de 64, as pessoas que foram torturadas e tal, né? Que receberam indenizações aí da Comissão de Anistia. É o mesmo linguajar, a mesma lógica, a inversão. Os golpistas, os latrocidas de 64 diziam o quê? A mesma coisa. O discurso moralista, que nós somos aqui os guardiões, né, da moral, dos mandamentos cristãos, do mundo ocidental cristão, essas coisas todas que a gente sabe aí, né, de malandros. Isso aqui é malandro puro, né, malandragem pura. Né, falando do Lula, os adjetivos, né, criminoso. Quem é criminoso mesmo? Pegando nos fatos contra fatos. Quem é de verdade criminoso? Agora é isso, é o ódio, isso aqui é ódio puro, ódio de classe, é o ódio ao Lula, que o Lula representa esse povão todo aí, né, que emergiu aí no ciclo democrático e progressista, é o povão batendo na roupa, os cachorros loucos latindo,
quero entrar aí, eu quero pelo menos aqui no jardim, aqui, pegar umas frutas, alguma coisa aqui no quintal e tal. E o Lula não pode meter o pé na porta da Casa Grande, pode entrar, entra aí vocês e tal. Esse é o ódio dessa gente. E aqui esse texto aqui, que são frases de porta de banheiro de rodoviária, do Carlos Fernando Lima, retratam exatamente isso, né? Quer dizer, e invocando, inclusive, isso aqui é gravíssimo, né? Invocando a lógica dos facínoras, dos assassinos, dos torturadores, lá do regime de 64, para comparar com a Operação Lava Jato. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.